Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de língua portuguesa em preparação para a segunda fase do concurso literário. Eu sou a professora Maria Antônia Maia e hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre a crônica humorística. Bem, na aula passada, nós estudamos um pouquinho sobre o foco narrativo, sobre os tipos de narrador dentro de uma crônica. Vimos que nós podemos ter o narrador personagem e podemos ter o narrador observador. Bem, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais sobre a estrutura da crônica e, de modo especial, da crônica humorística. Nós vamos ver como que ela se dá em formato de estrutura, né? E como nós vamos, então, daqui para frente já pensar no esboço da nossa crônica humorística. Antes, é muito importante a gente lembrar de que nós estamos falando de uma crônica que se volta para as questões do dia a dia. E também nós estamos falando de um tipo de narrativa, né, de um texto que então é breve, é curto, né? E ao mesmo tempo vai fazer muitas pessoas refletirem, darem risadas, porque a crônica humorística tem esse tom de humor, né? Então nós sempre vamos nos ater às questões do dia a dia para então nos inspirar a escrever uma crônica humorística. É lógico que a nossa escrita, ela vai ser o quê? Puxada por esse tom de ironia, do humor, né, do engraçado, né? Então isso é muito importante que a gente tenha na nossa crônica humorística, né? E aí, por falar em crônica, em narrativa breve, nós temos que entender que, por se tratar de uma narrativa, nós temos que ter o quê? Um enredo. Você sabe o que é um enredo dentro de uma narrativa? Pensa aí um pouquinho. O que é um enredo dentro de uma narrativa? Muito bem, você que pensou aí, com certeza eu sei que você acertou, né? O enredo, né, da crônica, ele condiz justamente com a própria história em si. É a história total, né? A história que vai ser contada, não é verdade? Então, toda crônica humorística, ela também é uma história, ela tem um enredo, ela tem uma situação que nós vamos desenvolver no nosso texto, né? E como nós temos um enredo, nós também temos que nos ater que esse enredo tem de ter personagens, tem de ocorrer num tempo e tem de ocorrer num espaço. Personagens, professora? Mas tem poucos personagens, hein? E um outro detalhe aqui, a história sempre vai ocorrer em um tempo, né? Presente, no passado, no futuro, e que também, além desse tempo, nós vamos ter o que? Um espaço. Quer dizer, ela vai ocorrer em um local. Quando eu falar em espaço, eu estou falando um espaço de uma cidade, sem problema, né? Mas também estou falando de um espaço de sala de aula, numa sala de estar, na nossa casa, na casa do vizinho, dentro do ônibus, dentro de um carro, dentro de um hospital, qualquer lugar pode ser um espaço. Então, um enredo de uma crônica humorística, uma história de uma crônica humorística, tem de ter personagens, tempo e espaço. Não se esqueça disso, tá? Bem, é lógico que esse enredo precisa ter um conflito e precisa ter um clímax da história, além de um desfecho, tá bom? Então vamos ver como que esses elementos se encaixam dentro de uma estrutura de uma crônica humorística, tá? Bem, a estrutura da crônica humorística é como de qualquer outro texto narrativo, né? Nós vamos ter o quê? Uma introdução, nós vamos ter o desenvolvimento e nós vamos ter a conclusão de um texto. Então, esses elementos, introdução, desenvolvimento e conclusão, são obrigatórios dentro de uma crônica, tá bom? Mas lembre-se, a crônica ela vai ser um pouquinho mais curta, tá bom? Quando eu falar então de introdução de uma crônica humorística, nós vamos pensar o seguinte: o que tem que ter nessa introdução da crônica humorística? Vamos lá! Na introdução, a gente ambienta a história, a gente apresenta o tempo, os personagens, o espaço. Nós começamos o início da ação. Isso tudo a gente apresenta na introdução.
Depois, nós vamos para o desenvolvimento da nossa crônica humorística, né? E no desenvolvimento, nós temos o complicador, né? A situação que vai ser, então, abordada, desenvolvida, a situação engraçada que vai ser, então, desenvolvida durante o desenvolvimento. É lógico que nesse desenvolvimento a gente apresenta o problema, o conflito também da história. E além do conflito, a gente apresenta o clímax, o ponto máximo dessa crônica humorística. Então, tudo isso a gente faz onde? No desenvolvimento da crônica, tá bom? E a conclusão, a gente então apresenta o desfecho da história. Nós vamos mostrar como que essa história desenvolveu e como que ela finalizou. Quando eu falar em desfecho da história, não quer dizer que tem que ser sempre um lado positivo acontecer no final da história. Primeiro que você que decide o final dessa história. Mas quando a gente fala o desfecho como que você vai encerrar a sua crônica humorística. Olha, gente, eu vou ser bem repetitiva, mas nós estamos falando de uma crônica humorística, então ela tem que ser bem engraçada, viu, gente? Partindo sempre de um tema do cotidiano. E aí você pode usar humor, você pode usar ironia, você pode fazer qualquer coisa engraçada para que ela seja, de fato, uma crônica humorística, tá bom? Bem, então acaba aqui na introdução, desenvolvimento e conclusão da história? Não, né, gente? Nós precisamos de um título para a nossa crônica humorística. E o título tem que ser muito interessante, né, gente? A minha sugestão é que você deixe para fazer o título só quando você terminar a sua história, porque daí você pode ter uma parte muito interessante da sua crônica humorística que você pode destacar e ser o seu título da história, tá bom? Então deixe por último o título para ficar mais interessante, tá bom? Bem, então na aula de hoje, nós vimos que a crônica humorística possui todo um enredo, com personagens, com tempo, com espaço, com um conflito, com o clímax da história e com o desfecho dessa história. E que cada elemento desse enredo, ele vai então ser distribuído ali numa introdução, no desenvolvimento e na conclusão da crônica humorística. Bom, então a estrutura nós já entendemos um pouquinho mais, né? Nós já estamos na metade do nosso concurso e daqui a pouquinho nós vamos ser convidados a escrever a nossa crônica humorística dentro dessa estrutura que você acabou de conhecer. Nossa aula fica por aqui. Eu espero encontrar você na nossa próxima aula para aprender muito mais sobre a crônica humorística. Tchau, tchau!